sobre propósito. Acho que o que você está trabalhando, essa questão assim de você ter uma empresa, ganhar dinheiro, etc., mas se não tiver um propósito que seja, tipo, que seja inclusivo, que seja autêntico, que seja legal, não tem, tipo, muito... Até o tal do ESG, ESG, que cultura ESG. que você tem falado, fala muito sobre isso, sobre essa parte de sustentabilidade, essa parte de compliance, essa parte de propósito. Você vê as empresas... E tá chegando um ponto onde tem empresas que não fazem negócio se você não tiver Muito enquadrado bacana. dentro desses parâmetros, né? Bacana. As principais hoje não fazem. Empresa da Noruega, né, da Finlândia, elas não querem mais produtos brasileiros se não tiver certeza que não tem, que tem algum tipo de desmatamento, trabalho infantil, trabalho escravo, eles não compram e não compram mesmo. Sim. Só para unir com a sua pergunta, que eu acho que tem a ver, é a questão de como a gente faz isso, né? A questão de unir o prazer com a rentabilidade, porque o mundo exige, né? Exige que a gente pague algumas coisas, a gente precisa de dinheiro para estar produzindo, até para estar produzindo algo que a gente gosta. Sim. A gente precisa do financeiro. Como unir, né, o prazer com a rentabilidade, essa questão que o Laerte colocou também, de prosperidade, né? Como é que a gente faz isso? Olha só, essa é uma pergunta que os pais me fazem, né? Quando os filhos chegam à conclusão que querem fazer uma profissão que não dá dinheiro, o pai vai para o meu escritório apavorado. Ah, meu filho... Tipo assim, eu ajudei o filho dele a descobrir o que o filho dele queria, né? Mas tem duas coisas que são diferentes, assim, né? Talvez a gente tenha que fazer um programa só disso. Uma coisa é você fazer aquilo, a tua vocação, o teu legado. Eu vim aqui para ser professor de filosofia. Eu quero falar sobre filosofia. Ah, mas filosofia não dá dinheiro. Essa é uma outra história. Quando você entrar no curso de filosofia, você já saiba que você, diferentemente de outras profissões, como engenheiro, ao terminar a filosofia, você já vai ter que fazer o seu mestrado e você vai ter que fazer seu doutorado, você vai ter que escrever, você vai ter que monetizar com a tua profissão. O problema é a pessoa fazer uma... Eu falei de filosofia, eu estou dizendo aqui... Sim. É um exemplo, né? Sobre estar consciente do... E as pessoas não fazem aquilo que é a paixão delas porque não monetiza. São duas coisas diferentes. Você tem que achar jeitos. Por exemplo, quem faz filosofia, o Mário Sérgio Cortella fez. E ele ganha pouco dinheiro, monetiza pouco através de podcast, de programa de rádio e tal. Por quê? Porque ele fez mestrado, fez doutorado, leu 10 mil livros, segundo ele, escreveu outros 40 e tantos. Ou seja, são duas coisas diferentes. O que não dá para você é fazer um curso que não é monetizável, porque o mercado não valoriza como produtor de coisas. Infelizmente, a gente vê essa realidade, né? O mercado valoriza quem produz coisas, né? Quem produz ideias, né? Então, quem é produtor de ideia está ferrado nesse país aqui, né? Ou no mundo, quase, isso é a realidade quase mundial. Quem produz coisas, casa, carro, sistemas, automações, cara, tá bem pra caramba. E quem produz ideias de convivência bacana, esse cara tá ferrado. Se ele quiser, ao sair da faculdade, sair monetizado. Um engenheiro da Politécnica, um médico. Meu filho escolheu medicina e entrou na Santa Casa, entrou na USP, na Unicamp. Cara, já está monetizado. Está monetizado. Ah, não é bem assim. É assim, sabe? Saiu do curso de medicina, vai fazer residência, já vai fazer plantão, já vai ganhar dinheiro, já está ganhando. Ponto. Ponto. Né? Pode, mas eu conheço um médico. Ok, esquece. Já está monetizado. Ele entrou em Politécnica, está fazendo... mecatrônica, por exemplo. Esquece, cara. Vai sair de lá empregado. Entrou na Fundação Getúlio Vargas. Esquece. Bom, mas o cara foi fazer música ou foi fazer artes cênicas. Ok, ele vai ter que se preocupar com a monetização no primeiro ano de faculdade. É isso que eu digo para o pai. Você está preocupado com monetização? Deixa teu filho fazer aquilo que é o sonho dele e vamos ajudá-lo a monetizar. Que jeito? Enfim, fazendo um infoproduto, procurando uma empresa como a de vocês para ajudar a promover o livro, promover a ideia. Ou seja, são duas coisas diferentes. O que as pessoas, quando escolhem uma profissão, acham que aquela profissão tem que trazer a monetização e não é assim. Né? Não eu tenho que monetizar o conhecimento que eu adquiro na faculdade. Não é o conhecimento na faculdade que vai me monetizar. São coisas diferentes. Né? Estou dizendo que dá um programa só disso para que as pessoas não desistam do seu sonho. Sem dúvida. Monetização é outra história, cara. Contrata uma empresa para ajudar a monetizar. Por exemplo, um pai ficou desesperado porque o menino resolveu fazer música. Desesperado. Falei, procura uma empresa que ajude a monetizar. Pensa nisso agora. E pronto, ele já montou um estúdio para o filho, já montou
Então o filho já ganha dinheiro, assim, sendo músico, tendo a banda dele, mas fazendo gravações, fazendo jingles, fazendo... Eu me identifico enfim. muito, porque é um pouco do que aconteceu aqui comigo. O Laerte foi essa pessoa, pra mim, na verdade. Eu sou formado em jornalismo. Não é uma profissão tão fácil, assim, a gente ter essa monetização. E graças à estrutura que minha família tem e o convívio que eu passei a ter, né, quando a gente se conheceu, eu achei uma nova possibilidade. Ainda não tá sendo, Sim, sim. mas é muito trabalho, sabe? Sim. Tipo, um dia vai ser tudo que eu sonho e tal, mas é uma possibilidade, né? A gente entender que a gente tem possibilidades. Sim. E assim, pra quem pensa, nossa, você só conseguiu por causa da sua estrutura, da sua família. Não foi tanto assim, sabe? Tipo, é óbvio que é um diferencial. Me colocou à frente nesse sentido de muita gente, obviamente, ponto. Mas existem muitas maneiras possíveis de, com pouco investimento, vocês também conseguirem achar dentro do seu prazer a monetização, né? São duas coisas diferentes. Uma cabeça sua, na formação que você entende que você veio aqui para isso, você veio ao mundo, está aqui para fazer alguma coisa, deixar um legado, né? Como eu estava dizendo, deixar um legado, deixar um negócio bacana. Quando você se for, vão dizer, poxa vida, eu lembro desse cara isso. Quando perguntam, mas o que é essa história de legado? O legado para mim é assim, eu estou encerrando minha vida acadêmica, nunca mais vou dar aula. Eu vou reunir os 10 mil alunos num estágio. E eles vão dizer para mim, quando eu passar num palco, esse professor deixou isso, ficou... Isso é o legado. São as coisas que você deixa quando você se vai. Ou da vida mesmo, quando você morre, ou quando você vai de algum lugar. Suponhamos que você saia daqui... Você deixou um legado aqui. Qual é esse legado? Essa tem que ser a sua preocupação. E você também, e nós todos. Né? Então, assim, o meu negócio é fazer música. Esse é o meu sonho. Ok, saiba que são 8 horas por dia, não é hobby. Né? Você vai ter que estudar muito. E para monetizar, começa a pensar agora. É um outro caminho. O que não dá muito assim, não, eu quero fazer música, ficar sentado na praia e que o mundo me monetize. Não, isso não vai acontecer. Isso não existe, essa possibilidade. Né? Então, são duas coisas diferentes. Uma é monetizar e a outra é fazer aquilo que assim, você tem convicção que você foi feito para isso. Né? E as pessoas descobrem. De vez em quando não descobrem na primeira graduação. Acho que na maioria das vezes. Descobre na segunda, de vez em quando na terceira. Parece que a geração agora que está chegando vai fazer 3, 4, 5 cursos superiores, vai ter 17 empregos. Né? A gente não sabe muito direito o que será. Mas eu não sei, minha visão da de hoje. Antigamente o pessoal às vezes ficava feliz naquela situação e não mudava. A galera já tem essa facilidade de, pelo menos assim, não é isso que eu quero, já muda. Pelo menos assim, a minha percepção. Eu acho que é um lado bom, porque é melhor você mudar e procurar alguma coisa que te faça feliz. Acho que o conhecimento você ficar infeliz no lugar que você novo que a gente está tendo, principalmente dos problemas relacionados à saúde mental, né? De transformar isso, sempre foi, obviamente, uma doença de fato, né? Mas hoje a gente conseguir falar sobre isso com medicina, né? Sim. A depressão é pior ou tão igual quanto uma perna quebrada. Te impossibilita, às vezes, de trabalhar da mesma maneira. Eu acho que tem muito a ver essa questão da gente estar aprendendo como a gente é de fato, se desvinculando a alguns pensamentos antigos também, assim. A questão de evolução. Na realidade a gente cumpria muitos papéis, né? Hoje em dia as pessoas estão buscando mais a sua individuação, né? Quem sou eu e o que eu vim fazer nesse mundo? Esse negócio é um movimento muito bacana. Né? Acho que a gente vai acabar entrando nesse assunto com esse novo desafio que você assumiu também, mas antes eu queria falar, que a gente estava conversando, você já até conversou, até falou que um dos diferenciais é ver esse lado humano dos seus alunos, mas eu tinha deixado aquela perguntinha que eu comentei antes separada, de que a gente vê muito professor, porque tem que ser assim também, né? O mercado cobra, então tem também que seguir o mercado. Mas como ser um professor diferente, sabe? Você comentou com a gente que são 27 anos dando aula. São 27 anos como paraninfo. Como, sabe? Tipo, o que diferente um professor precisa ter para que um dia ela consiga... Tem que ser uma festejação como paraninfo lá no final do ano. Que eu acredito que seja um prazer imenso para você que é professor ter essa conquista, né? É o maior, né? Uma aluna semana passada... acho que da classe da Letícia, inclusive. Não. É o pessoal do 8º semestre. Ele disse, professor, o senhor é orientador do nosso trabalho, o senhor pode vir à faculdade aqui sexta-feira à noite para corrigir nosso trabalho?
Bom, mas, né, para combinar com tudo que eu estou dizendo, vovô, assim, olha, eu posso ir das 8 às 9, pode ser? Ele falou, não, pode, professor, venha das 8 às 9. E daí eu realmente saí do meu escritório, fechei um pouquinho mais cedo, que sexta-feira eu fico um pouquinho mais tarde lá, tomei um banho e fui para a faculdade. E quando eu cheguei lá, na verdade, não era. Eles iam me convidar, era uma festa lá, me convidando para ser o Paraninfo de novo esse ano, né? E daí eu fiquei muito lisonjeado com isso. Mas por que acontece tudo isso? Porque, olha, eu sinceramente me interessei Porque você foi por na ela. sexta-feira, 8 horas da noite, corrigir. Pronto, respondi. Exato. É para responder a tua pergunta, como é que faz isso, né? Cara, não tem segredo, cara. Não tem segredo. Interesse-se sinceramente pela felicidade do outro. Se alguém é colocado na sua caminhada aqui, seja na igreja, no clube, aqui nessa empresa, em qualquer empresa, na faculdade, cara, não é à toa. Não é à toa. Né? Assim, a felicidade, a responsabilidade pela felicidade, eu sei que é uma coisa pessoal, é de uma autorresponsabilidade, mas é uma autorresponsabilidade compartilhada com as pessoas com quem você convive. E isso eu tenho muito claro. Né? Eu podia ter 700 funcionários trabalhando comigo lá, 700... Claro que eu não podia cuidar da vida pessoal de todos eles, né? Mas eu cuidava de tudo que me aparecia, de todos os problemas particulares assim que me apareciam, de colocar a pessoa em clínica de recuperação, de ajudar para uma prótese e tal. Sempre você consegue fazer isso, né? Você sinceramente se interessar pelo bem-estar do outro, pela felicidade do outro. Esse é o segredo, né? Eu não saberia te dizer o que mais. Por que acontece isso enquanto professor? É isso, para mim é isso, né? Para mim não é. E atualização também, né? Todo ano eu faço um MBA, eu faço um curso de especialização ou da HSM ou vou a um congresso de recursos humanos. Todo ano eu faço alguma coisa para não ficar falando coisa do ano passado, né? Na realidade a gente está formando aluno para trabalhar em 2022, 23, 24, 25, né? Eu não posso pegar soluções do passado para problemas do futuro, né? Isso então, é legal, é um diferencial também. Diferencial. Um diferencial. Ficar sempre sacando o que está acontecendo. Eu fui convidado para ser CEO de uma empresa e a minha esposa fomos lá para fazer uma entrevista e tal. E daí eu acabei não aceitando, né? Porque mudava demais a minha vida. Ganhava muito dinheiro, tal, mas eu não estava interessado muito nisso naquela época, não, né? E daí assumiu no meu lugar um profissional chamado Rasquilha, né? Um português especializado em futuro. E aquilo me deu uma super luz sobre, peraí, como é que alguém estuda futuro? E é impressionante o que ele falava 10 anos atrás, de como as coisas aconteceriam, do que está acontecendo. Existe um curso voltado? Olha, eu não sei ele é um se é cientista, curso, ele é um vamos falar. cientista. Deve ser cientista do futuro. Mas deve ser um historiador muito, porque ele deve ter uma bagagem de passado muito grande para poder falar do futuro. Né? Ele tem TEDs até, chama Rasquilha, Luiz Rasquilha. Ele chega na sua empresa e fala, olha, eu quero pensar na minha empresa em 2025. O papel dele é esse. Ficar dizendo, olha, possivelmente isso, então você vai ter que... É o papel que ele faz, né? Enfim, eu não lembro nem onde que a gente está, tantas coisas que a gente fez. A gente está viajando. Falando da parte do diferencial, né? Mas é isso. Eu não, assim, cara, não é diploma, não são faculdades, nem títulos, nem nada. Não é isso. Não é isso. É o legado que você falou muito bem, Leti, assim. É esse olhar diferente que você tem, né? Eu lembro muito de Viktor Frankl, que é o filósofo, psicólogo da logoterapia, e que esteve no campo de concentração de Auschwitz durante muito tempo, né? E eu aprendi um negócio muito bacana assim com a história dele. Ele tem um livro chamado Em Busca do Sentido, chama o livro dele, Viktor Frankl. Ele é um psiquiatra alemão. E ele foi pego pelo regime nazista e foi para Auschwitz. Ou seja, vai para Auschwitz, você vai morrer. Todo mundo que entrou lá morreu, não tem ninguém, né? Poucos saíram vivos de lá, só os que entraram recentemente. Por quê? Porque era uma crueldade absurda em Auschwitz. Mas ele era psiquiatra. E ele disse, olha, eu tenho que fazer 2 coisas na minha vida. Primeiro, não morrer. Segundo, ajudar o maior número de pessoas que eu possa ajudar. E ele não podia ajudar ninguém, porque lá em Auschwitz, os judeus queriam se matar sempre, toda hora, todo dia, milhares. E se você proibisse alguém, impedisse alguém de se matar, de cometer suicídio, você era fuzilado. Então era muito complicado a escolha que ele fez. E daí ele conta no livro dele que ele, uma hora um professor de uma universidade de Berlim ia cometer suicídio. E ele perguntou ao professor, você não tem... O que você fazia? Eu trabalhava na universidade, para minha vida acabou, estava no meio de uma pesquisa e não existe mais sentido da minha vida. Ele falou, pois, você precisa ficar vivo.
até a gente sair daqui. Para você terminar, alguém pode terminar para você? Não, não pode. Todo mundo que estava comigo já morreu. Não, então você tem que ficar vivo. Para um outro, foi um filho, ele estava querendo se matar também, e ele perguntou a mesma coisa. Você não tem nada mais para fazer na vida? O que você tem de valor na vida? Eu tenho um filho, né? Minha esposa foi pega pelo regime, já morreu, eu tenho um filho que conseguiu fugir para os Estados Unidos. Ele disse, então você tem que ficar vivo para você encontrá-lo. E assim ele conseguiu dar razões para as pessoas viverem, né? Bom, quando os russos entraram em Auschwitz, junto com os americanos, saíram algumas pessoas, de milhões mortos lá. Ele saiu, esse professor saiu, e esse pai, que queria se encontrar com o filho, saiu. Mas o que é que mais enriqueceu e fez ele ficar vivo? É a visão positiva do futuro. O que Viktor Frankl visualizava? Eu tenho um futuro positivo, eu estarei nos Estados Unidos, num auditório, falando dos horrores da guerra, de Auschwitz e do nazismo, para que a gente não cometa o mesmo erro. Pois, alguns meses depois que ele saiu de Auschwitz, ele estava nos Estados Unidos, ele discursou na ONU e falou dos horrores da guerra, e dizendo para que a gente não incorra nos mesmos erros, né? Então, o que eu aprendi com Viktor Frankl? Duas coisas. Aliás, eu li todos os livros dele. A dona Helga, que é a professora nossa, é a revisora das traduções. Fraca mulher, né? Conhece tudo de Viktor. Um dia eu comprei um livro do Viktor Frankl, eu estou folheando assim, eu vejo a professora Helga, falei, não, ela é revisora técnica das traduções do Viktor Frankl. A mulher é um gênio. Tal. Mas eu aprendi com ela essas duas coisas, né? Que você precisa ter uma visão positiva do futuro, tanto em relação ao teu futuro, mas o mais bacana, o futuro dos outros. Né? Isso é a primeira coisa. E a segunda, você tem que achar razões para estar vivo. E vivo no sentido mais lato da palavra, sabe? Vivo no sentido de... Sentir vivo, sentir, né? De presença, que fala o Otto Scharmer naquele livro Teoria U, né? Que é a presença, você sentir-se presente, sentir-se existindo num tempo e tendo razão para essa existência, né? E eu aprendi muito isso com o Viktor Frankl. Então, assim, quando eu entro na sala de aula, tem uma razão para eu estar lá. E quando eu entro na sala de aula, eu estou lá. É um negócio, se o aluno não der um toque, eu dou aula até meia-noite. Tem que avisar, professor, já deu aula. Porque eu vou embora, eu vou pegando casos deles e depois que termina a aula, eu não consigo sair da sala, porque fica até às 11, as pessoas pediram dicas de currículo, de seleções e tal. Porque, assim, dentro da minha imperfeição, que todos somos, né? Dentro das minhas neuroses, que segundo o Freud todos temos, né? Dentro desse campo de imperfeição, eu busco essa visão positiva do futuro, principalmente das pessoas que, por algum momento, caminham comigo na minha estrada, né? Que eu não escolho. Eu escolhi algum aluno para caminhar comigo, mas a vida escolheu, né? E é importante que eu tenha uma visão positiva, e eu tenho. Assim. Eu nunca olhei um aluno, por mais indisciplinado que fosse, por mais bagunceiro que fosse, por mais desinteressado que fosse, essa menina que disse, professor, não quero aprender com o senhor que está me ensinando, eu nunca olho para eles assim como derrotado, sabe? Como alguém que pode cometer suicídio, assim como o Viktor Frankl, eu poderia ter olhado para as pessoas lá, mas como alguém que tem uma razão para existir também, né? Que pode até ser mais nobre que a minha, mais importante que a minha. Ela pode não estar interessada nessa história de felicidade como um conceito coletivo, mas pode estar interessada em muitas outras coisas que eu não percebo, né? E pode ajudar o mundo de muitas outras maneiras que eu não percebo, e eu acredito nisso, né? Ela está na mesma busca de motivação que a gente fala, talvez essa pessoa... Talvez também, né? Esteja. Né? Cada um no seu caminho, né? Meu caminho não é o melhor. É o meu caminho. Né? Mas eu tô vendo aqui, não sei se eu conseguir captar aqui o sucesso dele, mas se eu pudesse resumir aqui, ver se você concorda, professor. Esse lance de você... Porque eu acho que a gente tem um problema que a gente vive, às vezes, uma inércia na nossa vida. Esse lance que você falou assim, de estar vivo, presente, de você... Estou aqui dando aula, estou vivo. Hoje é isso. Não é aquela inércia, é um ponto, e o ponto que virou o slogan dele aqui, né? Eu estou te vendo. Eu estou te vendo, é muito bacana.